Olá, você. Sou eu, Jeribel, assim, estou com... Isso. A proposta desse vídeo é uma série de vídeos que nós vamos falar de como ser manipulado pelos seus filhos. E a proposta desse projeto, então, é fazer vídeos sem edição, com erros de gravação, se houver, e ser bem espontâneo no vídeo. Tá? Espero que você goste. E o vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre ser manipulado pelo seu filho por meio do choro. Como, por exemplo, se você quer ser manipulado pelo choro, então permite, quando todas as vezes que teu filho chorar, você fazer os gostos dele. Por exemplo, você está numa festa, pode parecer absurdo, mas isso acontece, tá, gente? Você está numa festa e seu filho chora porque estão cantando parabéns para outra criança e não para o seu filho. E aí você vai lá na festa e fala, por favor, vocês poderiam também cantar parabéns para ele, porque senão ele vai chorar. Ou outra situação, em casa você tem 2 filhinhos e talvez teu filho seja mais novo ou mais velho, não sei, e aí ele quer o brinquedinho do outro. E aí você fala, dá o brinquedinho, senão ele vai chorar. Ou uma outra situação que acontece que fala, tá bom, faz isso para ele, senão eu vou chorar. Um outro exemplo é talvez a criança queira dormir o tempo todo num berço, na cama com vocês, com um casal. Você fala, não, vamos fazer isso, senão ele vai chorar. Ou a tua criança, você todas as vezes coloca ele no berço para dormir e aí você fala, não, vamos dormir no braço. Não, ele vai chorar. Então você vai acostumando a tua criança todo o tempo, todas as coisas, fazendo chorar. Quando é que começa a nossa relação com nossos filhos do choro? Assim que a criança nasce e ela chora. E claro que é importante o choro dela. E aí você precisa perceber nesse momento, né? Porque o choro, ela vai demonstrar que ela está viva, graças a Deus, e está respirando bem. Então chorar faz bem nesse primeiro momento. E também o choro é muito importante nos primeiros dias, meses da criança, porque é um dos únicos instrumentos que ela tem para se comunicar com nós adultos. Por exemplo, eu ficava na grande dúvida, quando é que eu vou saber que a Esté, bebezinha, estaria com fome, estaria precisando se trocar ou estaria doente? E o choro, então, é esse indício. Ela começa, porque com o choro a criança ganha a atenção dos pais, com o choro a gente consegue identificar as necessidades delas, então ela está se comunicando. Então é importante nesse primeiro momento a criança, então, chorar e nós atendermos ao choro dela, porque é muito importante. E isso vai ficando gravado na cabeça das crianças. Criança é sabida e inteligente. E aí ela começa a perceber que quando chora, ela consegue a atenção dos pais e consegue as coisas dos pais. Então, se os pais também não se preparam para usar outros meios de comunicação, você vai ser manipulado pelo seu filho. Que maravilha, né? Você ser manipulado pelo teu filho, todas as vezes que chorar, você atender ao choro dele. Então, se você quer ser manipulado pelo teu filho, atende todos os choros dele. Mesmo quando ele se tornar criança, se é aquela criança que berra na frente de todo mundo e você, ele tá chorando, vamos atender, vamos fazer o que ele quer. Essa é uma maneira de você ser manipulado pelo teu filho. E aí ele vai usar essa técnica para todo sempre. Amém. Quando ele se tornar também adulto, na adolescência, ele vai fazer birra, ele vai chorar na tua frente, vai chorar nas outras pessoas e ele vai conseguir sensibilizar vocês. Quando ele estiver na fila lá do supermercado, ele vai chorar e você vai fazer pelo chocolate. Isso, porque ele quer sair com os amigos dele, quer fazer isso. E todas as vezes que ele vai chorar, você vai ser bem manipulado pelo seu filho. Que tal dessa ideia? Você gostou dela? Você quer ser manipulado pelo seu filho? Então, atende todas as vezes que ele chorar. Caso você não queira ser manipulado pelo teu filho, então você precisa ajudá-lo a reconhecer outros meios de se comunicar e expressar os sentimentos dele. Eu lembro quando Esté era pequenininha que a gente usou algumas figuras do cantinho de reflexão dela, que era proibido chorar. E claro, a gente não era carrasca, dizer que a criança não pode chorar. Amiga, você não fazer birra, que era isso. Então a gente deixou claro para ela que, caiu e você chorar, tudo bem. Pode chorar, pode abrir o berreiro porque você está sentindo a dor. Também é normal, né? Isso. Você está sentindo algum mal-estar, você pode também expressar pelo chorar, mas chorar sem motivo, aí não é aceito na nossa família. E aí você vai para o canto de reflexão, porque e aí, não é bom. Com a minha idade. Eu tinha esse canto de reflexão com
que eu acho que já tem outro vídeo falando sobre isso aí, tá no meu canal, você vai lá e procura, que era falando desproporcionalidade, ela ficava de minutos. A gente tinha 4 anos, 4 minutos de reflexão. Isso é claro, mas isso é útil. Voltando então sobre a manipulação do choro, então há situações que a criança, sim, é admissível que ela chore, e é importante que ela chore para expressar o sentimento delas, mas em outras situações é preciso que a criança não chore e ajudá-la a usar outros meios. Então, por exemplo, a criança quer aquele chocolate e você tem dinheiro, mas você não quer comprar porque está desenvolvendo outras habilidades nela, está querendo que ela compreenda de receber ou não. Você fala não e não tem motivo de chorar. Você não vai chorar sobre isso e ser firme com ela. Em outras situações também permitir que a criança chore também. Eu lembro também que, como toda criança, ela queria dormir o tempo todo nos braços, e aí a gente estava querendo então desmamar ela no sentido de ela aprender a dormir na própria cama dela. E aí a gente permitiu que ela chorasse, né? O choro numa certa situação, então ela, na primeira noite, claro, ela vai chorar. Na segunda noite vai chorar, mas depois ela vai perceber que o choro para essa situação não vai ser correspondido, não vai estar funcionando. E a criança então vai começar a perceber que o choro, ela precisa usar outros meios. Aí claro, a criança vai usar outras táticas para conquistar, né? Talvez um abraço, beijinho, tal. Mas ela não vai usar apenas o choro como o único meio de comunicação e conquistar as coisas. Ela vai procurar outros meios. Sim, né? vai conhecendo e vai Isso. descobrindo. Talvez na fase adolescente agora é meio de comunicação, de sentar, papai, eu queria conversar com o senhor sobre isso, o senhor falou isso, eu não gostei, eu queria ver se eu poderia isso assim. Então, ou seja, isso ajuda a criança já a criar outros meios de comunicação para conquistar o que ela quer e não ser apenas choro. E venhamos, gente, uma criança que vai ficando adulta e tudo que ela faz é por meio de choro. É constrangedor para os pais e também é chato. Você vê o tempo todo que abre o berê. Então assim, então se você pai quer ser manipulado pelo seu filho pelo choro, então os conselhos que eu posso dar para você é: atende todos os choros da criança, faz tudo e não distingue o que é choro necessário, o que é choro não necessário, deixa a criança chorar e atende todos os choros dela. Mas se por outro lado você acha que é importante aprender outros meios de comunicação para conquistar o que ela quer, então começa a ensinar a ela que o choro não é o único meio, que você não vai atender todos os choros dela, você vai ensinar ela. E pode parecer carrasco você deixar a tua criança ainda bebê chorar porque vai dormir na caminha dela, ou nem todas as vezes que ela querer dormir com os pais, 90% ela não vai dormir com os pais, ela vai dormir no cantinho dela. Vamos dizer 10% de vez em quando dormir, um final de semana, feriado, dormir com os pais, tem um motivo. Vamos dormir no final de semana, vai todo mundo dormir, ou esse feriado, eu vou botar o colchão, todo mundo dormir junto. Isso pode ser até legal e um divertimento para a família, mas isso é uma regra, e a criança sabe que todas as vezes que ela chorar, ela vai ser atendida. Talvez você possa ter algumas dificuldades. Se você percebe isso, que pode causar dificuldades, vergonha também para você como adulto, então considera isso. Conversar com a criança, colocar limites quando se deve chorar, quando não se deve chorar, e isso talvez vai tornar vocês, vai atingir o que vocês querem. Mas repito outra vez, vocês acham que é muito bonitinho chorar e vocês querem se manipular pelos filhos, então faz o que eles querem, tá bom? E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa o teu comentário aqui embaixo. Se você gostou, se você também não gostou, deixa teu like. Mas se você não gostou, deixa neutro, não precisa dar dislike. Isso. E aí, pra quê? Pra esse canal nós podemos empoderar os pais. Muitos pais têm sido empoderados com as situações que a gente coloca, e também poder influenciar positivamente os filhos. É esse meu grande desejo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!